Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Graça e paz, mais um dia se iniciando com a graça do nosso amado Deus, e espero que essa manhã todos estejam bem, tenham todos usufruído de um bom tempo nesta noite de descanso. E hoje estamos mais um dia juntos, né? Ontem infelizmente não deu pra gente ter o nosso devocional à noite, mas se Deus permitir, como eu sempre digo, é Ele que permite as coisas, não sou eu. Se Deus permitir, então hoje à noite estaremos meditando então na palavra de Deus, tá ok? Prepara logo a sua Bíblia aí no 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 8, esse vai ser o nosso texto. Segundo Epístola a Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 8, ok? Esse vai ser o nosso texto desta manhã. Também vai ser muito bom o desafio dessa manhã. Vai falar sobre a nossa responsabilidade de estarmos transmitindo a palavra de Deus em todo o tempo. Então espero que você possa ser desafiado esta manhã a manter esse desejo, né, de alguma forma, ou usando os meios possíveis, legítimos, e para levar a palavra de Deus aos demais, ok? Eu quero agradecer a presença de todos nessa manhã, desejando um bom dia, e que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos nesta manhã. Hoje é sexta-feira, então teremos aí à noite um nosso devocional. Estou tentando ver algum assunto para a gente também fazer algo seriado, e estou vendo a possibilidade de convidar durante ainda alguns dias da quarentena alguns amigos pastores para estar conosco tratando de algum assunto. Então a gente vê essa possibilidade de termos um momento para conversarmos com os irmãos e debatermos alguns assuntos. E aí eu gostaria que, se os irmãos tiverem algum interesse de algum assunto específico, você coloca aí um assunto que você gostaria de ouvir ser debatido, ser tratado com alguém. E aí a gente vai fazer então essa interação com alguns pastores que são amigos meus. Vou tentar ver se eu consigo, que na sua grande maioria estão fazendo as suas lives, cuidando das suas igrejas, e eu vou tentar ver se eu consigo aí um tempinho com algum deles para a gente poder falar e tratar sobre algum assunto, tá ok? Então vamos ficar esperando esse momento aí oportuno, e se você quiser saber de algum assunto, né, ver aí um debate aí com dois pastores para tratar, ver o posicionamento, ver alguma orientação, você então está sem áudio. Deixa eu ver aqui o que foi que aconteceu, porque aqui para mim tá normal. Eu não tenho nenhuma função, não faço nem ideia de onde apertar aqui para... Tá normal? Irmão, tá normal. Os irmãos estão dizendo que tá normal. Pode ser o seu aí tá desativado alguma coisa. Veja aí se estão me ouvindo direito. Eu tava aqui, o irmão tá dizendo que tá sem áudio, né? O irmão Júnior. Veja se está desativado alguma coisa aí. Se os demais tá ok, você faz aí que tá ok. Ok? Então tá normal, o Vitor tá normal, a Glaio tá normal. Ok, sair e voltar que dá certo. A irmã Zélia aí dando o toque aí. Eu meu aqui, os irmãos estão dizendo que tá ok. Eu também não tenho nada aqui dizendo que tá bloqueado o meu áudio. Muito bem, meus amados, bom dia a todos. Hoje estou mais revigorado. Ontem eu estava um pouquinho mais desanimado, né? Tava com enxaqueca, amanheci, não estava muito bem com o meu medicamento. Mas graças a Deus hoje eu estou renovado as forças. Tive um bom descanso essa noite, consegui descansar a mente e o corpo, e graças a Deus estou bem hoje, graças a Deus. Então vamos iniciar agradecendo a Deus por todas as coisas e pedindo então nosso momento de meditação da palavra, que Deus nos abençoe com a sua palavra.
Senhor Deus e amado Pai, te agradecemos, amado, porque o Senhor nos dá mais uma vez um novo dia. Obrigado, Senhor Deus, por tantas coisas que o Senhor tem nos proporcionado já em poucas horas. A comunhão, Senhor Deus, com a nossa família, o alimento que o Senhor nos dá. Obrigado também, Senhor Deus, pela comunhão com os irmãos aqui através desse meio, né, de rede social, que o Senhor também nos dá essa interação, essa alegria de participarmos juntos, Senhor Deus, do momento devocional, de meditarmos a Tua Palavra, de juntos, Senhor Deus, ouvirmos o que o Senhor tem para nos dizer através das Santas Escrituras, Pai. Obrigado, ajuda, Senhor Deus, protege, supre, Senhor Deus, as necessidades de cada irmão. Sei com aqueles irmãos que têm passado, Pai amado, por alguma dificuldade na sua saúde, na sua vida espiritual, na sua vida emocional. Que o Senhor possa estar trabalhando, Senhor Deus, no coração de cada um deles. Quero te pedir pela irmã Stephanie, Senhor Deus, que tem sentido algumas dores de cabeça, mas graças a Deus tomou a medicação ontem tem reagido mesmo, tem se sentido melhor. Então restaura a saúde dela. Sei com a vida do Joel, Senhor Deus, que está por vir nesse período de gestação. Também, Pai amado, te peço pelo irmão Joviano, pela irmã Andréia, que também tem, Senhor Deus, com suspeita da Covid, mas que o Senhor já tem restabelecendo a saúde deles aos poucos, que eles possam logo ficar bem. Te agradeço pelos demais, por aqueles que têm melhorado. Tantas notícias, Senhor Deus, nós temos ouvido de irmãos que estão bem, que estão com a sua saúde restaurada já, e alguns que já estão sentindo melhoras. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua cura mesmo, Senhor Deus, pelo Teu cuidado em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por grandes maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te pedimos agora pela Tua palavra, que será estudada, lida, Senhor Deus. Então abre os nossos corações e os nossos ouvidos a ela, Senhor Deus. Possamos estar prontos para Te obedecer. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que Te oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, bom dia a todos agora. Que Deus abençoe a todos nessa manhã. Nosso devocional do dia 15 de maio de 2020. O nosso texto está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 8. Diz o seguinte, a palavra de Deus: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Só um minuto. E o tempo da minha partida é chegado. Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então, o nosso versículo-chave é o versículo 1 e 2 do 2 Timóteo capítulo 4, que diz: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. O tema do nosso devocional é exatamente esse, prega a palavra. E o autor do nosso devocional diz o seguinte: o mesmo comissionamento que Paulo recebeu do Senhor Jesus, ele encarrega Timóteo de exercer. Idêntico comissionamento é dado também à igreja em todos os tempos. Portanto, não temos liberdade para inventar a mensagem, mas de comunicar a palavra proferida por Deus. Timóteo, em sua época, e todos nós pregadores contemporâneos, temos que falar o que Deus falou e o que se encontra registrado na sua palavra, no Antigo e no Novo Testamento. Corrige é um apelo à razão, repreende é um apelo à consciência e exorta
um apelo à nossa vontade. Timóteo teve e nós também temos agora a responsabilidade de ouvir essa palavra. Temos a responsabilidade de crer nela e também de obedecê-la, guardá-la, inclusive sofrer por ela e permanecer nela e pregar aos outros. O dever de Timóteo é nosso: proclamar a palavra como um arauto em praça pública, para fazê-la conhecida a todos. A proclamação ela é urgente e em todo tempo. Só pegar aqui um minuto. Ela deve, no seu contexto, corrigir, repreender e exortar, que são diferentes formas de anunciá-las. Ela fala a pessoas diferentes, em situações diferentes. Ela também deve ser aplicada para atingir as áreas intelectuais, morais e também emocionais. Paciente, ou seja, com toda longanimidade. Os resultados não competem a nós, mas é obra do Espírito Santo. Inteligente, devemos pregar, mas também ensinar com toda doutrina. A nossa pregação deve ser rica em ensino da palavra de Deus, como bem expressou o apóstolo Paulo. Estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todos os desígnios de Deus. A oração do nosso autor é: querido Deus, sabemos da urgência da pregação do Evangelho de Jesus Cristo e queremos obedecer à tua ordem. Concede-nos vida cheia do teu Espírito, hoje e sempre. Amém. Muito bem, meus amados, texto muito bom, como sempre. A palavra de Deus sempre é boa e ela chega sempre em tempos oportunos, né? Deus está no controle da nossa vida e quando a gente vê essa mensagem hoje de manhã, nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 4, ela nos faz um apelo. Neste momento, as pessoas estão, muitas delas, grande parte delas estão sem esperança, estão confusas, estão com medo, estão passando por grandes problemas na sua vida e talvez estejam em profunda angústia e depressão porque não tem esperança. E a palavra de Deus ela serve em muitos momentos da nossa vida como um bálsamo na nossa alma. E quem de nós aqui já não foi acalentado pela palavra de Deus? Quem de nós aqui já não foi encorajado a ouvir a palavra de Deus pregada, expressada no momento oportuno, né? Eu creio que durante esse tempo das nossas lives, eu, muitas vezes, talvez você também, deve ter sido motivado a alguma mudança, a correção de algo, a motivação a fazer aquilo que realmente agrada a Deus, a ver aquilo que precisamos melhorar e também a nos alegrarmos naquilo que temos feito, que está indo em conformidade com a palavra de Deus. Mas essa é a nossa responsabilidade e eu creio que muitos agora, nesse momento, têm esse tempo. Antigamente nós dizíamos que não tínhamos tempo, porque trabalha, estuda, não sei o que, e aí não tem tempo para fazer isso. E eu creio que agora a gente não tem mais essa desculpa, né? Nós temos aí as redes sociais, temos aí as lives que podem ser repassadas, podem ser transmitidas para muitas pessoas e você só tem que fazer alguns cliques em alguns minutos e rapidamente muitas pessoas podem ouvir a palavra de Deus. Então nós temos essa responsabilidade. Se você não tem, né, esse dom, se você acha que não tem condição de falar, de expressar, então use os meios que Deus lhe deu para fazer isso. Às vezes uma pequena postagem com versículos da palavra de Deus podem ser o suficiente, porque quem muda, o poder está na palavra de Deus, não é em nós. Então, se alguém ler a palavra de Deus, o Espírito Santo tem sim total poder para mudar e transformar a vida de muitos. Quando eu vejo aqui também esse texto, efetivamente eu não preciso estar pregando a palavra somente mensagens de cunho evangelístico, mas eu posso estar pregando a palavra para aqueles que estão em algum momento na sua vida cristã distante do Senhor Jesus, estão com a sua fé quase que extinta, estão lá sem razão
para continuar a jornada cristã, perder o amor em algum momento da sua jornada, ou até mesmo estão completamente longe da palavra de Deus porque deram ouvidos a fábulas, deram ouvido àquilo que não vai de forma nenhuma condizer com a palavra de Deus, aquilo que vai gerar mudança. Então nós temos essa responsabilidade como arautos do Senhor de falarmos a palavra de Deus em todo o tempo. E eu creio que nada melhor do que esse tempo agora, para usarmos aquilo que nós temos, que são as redes sociais, para transmitirmos porções da palavra de Deus àqueles que estão nos seguindo nas nossas redes, aqueles que podem ser alcançados pela forma que você manda a sua mensagem, quer seja falada, quer seja através de uma música, quer seja através de uma postagem de algum texto bíblico, e assim você pode estar transmitindo a palavra de conforto, de exortação, como diz aqui o nosso texto. Eu queria só voltar ao texto, porque esse texto também nos dá uma lição muito importante. Paulo está aqui exortando a Timóteo para que ele mantenha um procedimento correto no que se diz respeito à palavra de Deus, porque ele diz: olha, eu estou fazendo aqui algo perante Deus e Cristo Jesus, aquele que vai julgar os vivos e os mortos, quando o seu reino então realmente for manifesto através da sua vinda. E ele diz: eu estou rogando aqui, estou suplicando a você, estou pedindo a você que você pregue a palavra em tempo oportuno ou não. E ele diz: a palavra deve ser pregada para corrigir, para repreender e para exortar. Mas mesmo assim a palavra deve ser dita com toda longanimidade. E aí vem o principal: doutrina. Quando a gente vê a ideia de corrigir, repreender e exortar, a gente sempre traz à cabeça aquela ideia de estar sendo muito sisudo, né? Tentando corrigir, repreender de forma mais forte, exortar, né? De forma mais, um pouco mais forte do que o normal. Mas ele está dizendo que deve ser feito isso com longanimidade, mas o principal é com a doutrina. Infelizmente, meus amados, aparecem muitos pregadores hoje que tem aquela fala mansa, coloca lá no final da sua fala sempre um fundo musical bem meloso, que vai então fazer um trabalho na vida emocional, e sempre diz palavras de motivação, palavras de autoestima e de autoajuda, e que na verdade, na sua grande maioria das vezes, como os mais novos coaches daí da vida, vão exatamente na contramão da doutrina. Quando nós falamos doutrina aqui, é o conteúdo oficial, original da palavra de Deus. Ela não pode ser alterada, ela não pode ser mudada. A doutrina que Paulo está dizendo para Timóteo permanecer pregando é aquela pregação bíblica, é a exposição fiel das Escrituras. Eu tenho que dizer aquilo que a Bíblia diz, eu não posso mudar porque eu acho que é isso, né? Como vimos aí o último dizendo que Deus não tem todo o poder, que o centro do coração de Jesus somos nós, que nós podemos mudar a nossa história. Então tudo isso não condiz com as doutrinas bíblicas. Então eu não posso estar dizendo algo que não é aquilo que o próprio Deus diz. Mas aí ele vai dizer o motivo. E antigamente eu tinha um pensamento, que era o pensamento de assim: olha, quantas pessoas são enganadas, né? Quantas pessoas estão sendo enganadas aí comprando a sementinha de feijão por R$1.000, por R$500? Quantas pessoas estão sendo levadas, né, por pessoas que estão falando aquilo que não condiz com a palavra de Deus, prometendo aquilo que Deus não promete. Mas quando a gente vai analisar esse texto, e isso é importante, porque vale para mim e vale para você, ele diz assim: olha, você prega a doutrina, você mantém isso, mantém a fidelidade à palavra de Deus, no tempo oportuno ou não. Por quê? E ele vai dizer o motivo.
Porque haverá tempo em que as pessoas não irão suportar essa sã doutrina, a doutrina saudável. Pelo contrário, por não suportar, por não querer, o que é que eles vão fazer? Eles é que vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, por que existem esses falsos mestres? Por que existem esses falsos profetas? Eles existem porque existem pessoas que procuram, pessoas que criaram eles, foram pessoas que se dedicaram, investiram sua vida e o seu tempo para exatamente buscar esse tipo de pessoa. Ou seja, quando nós vemos pessoas sendo enganadas, comprando o feijão de R$1.000, comprando a chave de não sei o que, o lencinho não sei da onde, o óleo não sei o que, a água que foi lá do monte ali do Maranguape. Gente, essas pessoas só existem porque existem pessoas que não querem ouvir a sã doutrina. Essas pessoas só fazem essa ridicularização do Evangelho da Graça, eles só existem e existem com muito poder e em grande quantidade, porque existem grande quantidade de pessoas que não aceitam ser corrigidos, que não aceitam serem repreendidos, que não aceitam serem exortados pela doutrina saudável. Não é todo mundo que quer ouvir isso que está sendo dito aqui hoje. Não é todo mundo que quer ouvir que você é que está sendo o motivador de existirem esse tipo de pessoas. Mas a palavra de Deus está dizendo, não sou eu estou apenas dizendo o que está aqui. Paulo diz, olha, por que vai surgir este tipo de gente? Por que vai existir esse tipo de líder que não vai pregar a sã doutrina? E aqui está muito claro, versículo 3, capítulo 4 de 2 Timóteo. Porque haverá tempo em que existirão pessoas que não vão suportar essa sã doutrina que Timóteo estava sendo intimado a manter a fidelidade. Vai existir tempo que as pessoas não querem ouvir a verdade, a doutrina pura e simples do Evangelho. E o que é que eles irão fazer? Eles é que vão se cercar de homens, de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, eu quero um pregador que diga para mim que eu sou o centro da vontade de Deus. Eu quero um pregador que diga para mim que Deus não é todo poderoso, que eu que tenho o poder. Eu quero um pregador que diga para mim que a palavra de Deus ela não é 100% perfeita, que ela não é inerrante, que ela contém erros. Por quê? Porque eu não posso admitir de forma nenhuma que a palavra de Deus me corrija. Como aqui, exatamente, a irmã Rosa está colocando aqui do Flor de Bambu. Eu quero um pregador que me diga um Deus, que traga para mim um Deus que me dê um monte de bênção aqui para esse mundo. Eu quero um pregador que diga para mim, que pregue para mim um Deus, que pregue a mensagem do pare de sofrer. Eu não quero um pregador igual o pastor Segundo que diz que nós vamos sofrer. Eu não quero esse tipo de pregador. Eu não quero esse pregador que diz que mesmo sofrendo, Deus vai estar comigo. Eu não posso crer num pregador, eu não quero ouvir a doutrina de que Deus vai estar comigo nos meus momentos de angústia. Não, eu quero um pregador que diga para mim que Deus vai me tirar de todos os meus momentos de angústia, que eu não posso sofrer. Então esses homens, esses falsos profetas só existem porque existem pessoas que fabricaram esses falsos profetas. Então antes eu ficava pensando, como é que tanta gente é enganada desse jeito? Mas na verdade não é isso. Se nós formos olhar dentro da ótica aqui pregada por Paulo há muito tempo atrás, ele diz, olha, essas pessoas só existem, esses falsos profetas só existem porque existirão, vai aparecer um momento em que pessoas vão procurar mestres que digam aquilo que eles querem ouvir. E aqui, no versículo 4, ele continua dizendo, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. E eles vão se entregar a quê? Entregando-se a fábulas. O que é que a gente está vendo? É exatamente isso. É um camarada que pega um grão de feijão e diz que esse grão de feijão, quem comprar vai ficar curado do coronavírus.
que não vai pegar o coronavírus. É o outro que vende lá o álcool em gel ungido, que também quem passar esse álcool não vai. Por quê? Porque eles não querem ouvir a verdade. E eles vão se entregar. Eles é que estão indo buscar esse tipo de pregador. Aqui a irmã Adriana está dizendo: é mais fácil ter o ego amaciado do que ouvir que o homem é depravado totalmente e carente da graça de Deus. Exatamente. Ninguém quer ouvir que você... Quem é que quer ouvir nesse mundo de hoje, que eu chamo a geração do mimimi, que ninguém pode dizer mais nada, que é todo cheio de não me toque? Quem é que quer ouvir que é um pecador depravado? Só a palavra depravado já é uma ofensa. Você pode ser preso se eu disser que você é um pecador depravado. Aí a gente vai lá para Paulo, e Paulo diz que ele era o pior dos pecadores, ou seja, ele é do depravado, ele é o pior. Então é muito ruim ouvir que nós temos que mudar. É muito ruim ouvir que nós temos que tirar os nossos ídolos do nosso coração. É muito ruim ouvir que você não pode ser, vou usar uma linguagem bem simples, paparicado dentro da igreja, mas que você tem que ser um servo. É muito ruim ouvir isso. É muito ruim ouvir que você tem que pedir perdão, que você tem que perdoar. É muito ruim ouvir que você tem que estar sendo exortado e exortar. Então essas coisas não são boas de se ouvir. Mas aqueles que são salvos, é o que eu sempre digo, aqueles que são verdadeiramente salvos pela graça, aqueles que são alcançados pelo Espírito de Deus, aqueles que têm verdadeiramente o Espírito Santo habitando em sua vida, eles se submeterão à vontade do seu Senhor. Porque os verdadeiros salvos em Cristo, eles não têm apenas um Salvador. É como eu sempre digo, Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Tem pessoas que só querem ser salvas do inferno, mas não querem servir ao Senhor que salva do inferno. Então tem pessoas que querem, eu quero estar isento do inferno. Pronto, estou livre do inferno, mas eu quero continuar a minha vida. Então não entendem que existe uma porta estreita. Não é passou pela porta estreita, pronto, estou livre. Agora eu posso fazer o que quiser, não. É a porta estreita e o caminho estreito. A irmã Feliana está dizendo: Deus não prometeu que tudo seria fácil, mas que Ele estaria conosco em todo momento. Exatamente. Lá Salmo 23 vai dizer que ainda que nós estivermos andando pelos vales da sombra da morte, a gente não precisa ter medo. Então, é difícil quando a gente está passando dificuldade, é difícil não ter medo, é difícil. Por quê? Porque somos, infelizmente, homens frágeis, pecadores, que dizemos que confiamos em Deus, mas no fundo a gente confia mais na gente do que em Deus. E aí a gente passa a desconfiar em Deus, e quando estamos passando pelo vale da sombra da morte, a gente não vê Deus do nosso lado. Mas Ele vai estar conosco. E é isso que vai nos trazer a paz. Entende? É isso que vai nos trazer a paz. É a confiança de que Deus vai estar conosco. É aquilo que eu digo. Ele não prometeu aos seus discípulos que a travessia do mar seria tranquila. Ele só disse que iria chegar no outro lado. Então ele também não promete a nós, muito pelo contrário, ele disse que nós iríamos passar por aflição. Então ele não disse que a vida do cristão seria um mar de rosa. Mas ele garante, e nós vimos lá, no nosso texto de Apocalipse, quando estávamos estudando escatologia, que está lá milhões e milhões e milhares de milhares que foram salvos pelo Cordeiro e que estarão louvando a Ele. Ou seja, ele garante que chegaremos lá. Agora ele não promete que será uma peregrinação nesse mundo fácil. É isso que precisa ficar claro. Então nós temos que tomar o cuidado de estar sempre dando ouvidos às verdades transmitidas, por mais que elas doam, por mais que elas venham de encontro às nossas vontades. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus verdadeiramente, eles vão se submeter à palavra de Deus. A irmã Letícia está dizendo: todos os dias temos um mal para vencer. O pecado está diante de nós, mas cumpre a nós dominá-los. Exatamente. Todos os dias a pessoa diz: olha, todo dia a gente mata um leão, mas na verdade na vida cristã a gente mata às vezes um zoológico. A gente vai ter que estar lutando no dia quase todo, por muitos motivos. E quem nos dá essa força para lutar é o Espírito Santo.
É Ele que nos capacita, é Ele que nos adestra para essa guerra, para esse conflito espiritual, para essas lutas que nós vamos ter, tanto na área espiritual, como emocional, como na área financeira, como também na parte física. É Ele que nos conduz a tudo isso, é Ele que vai nos dar força para passarmos por tudo isso. O irmão Júnior está colocando aqui, ele não nos prometeu uma viagem tranquila, mas que nós iríamos chegar em paz. Vamos chegar, não tenha medo disso. Isso é uma verdade. Então, meus amados, qual é o nosso papel? Aqui ele está dizendo, Paulo, mantenha firmeza, pregue essa doutrina. Qual é o nosso papel? É não irmos atrás daqueles que dizem fábulas. É não darmos ouvidos a esse tipo de mestre. Porque eles só existem porque existem pessoas que estão indo atrás dele. E aí então ele dá mais outra exortação no versículo 5 para Timóteo. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Ou seja, qual é o papel meu como pregador, como ministro da palavra de Deus? Eu tenho que suportar esse tipo de coisa. Vai existir pessoas dentro da igreja que vão entrar, que vão querer que eu diga aquilo que eles querem ouvir. Então, os líderes da igreja, os pastores, se tiver alguém aqui, nós não podemos ser seduzidos por esse tipo de plateia. Nós não podemos ser engabelados porque teremos aplausos, porque teremos um grupo de pessoas que pode se avolumar de forma muito grande, porque eu estarei dizendo aquilo que eles querem ouvir, porque eu estou indo na onda, na modinha de hoje em dia. Esse é um risco que muitos pregadores correm, porque quando você prega a verdade, infelizmente você não vai ser popular. Por que que a live desses homens que pregam as suas fábulas, elas estão lá 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas assistindo? Porque as pessoas não querem ouvir a verdade. Por que que a live de um pregador que diz a verdade sempre é bem reduzido o número? Porque ninguém quer ouvir. Apenas aqueles que são verdadeiramente salvos, alcançados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o grande mistério. E Paulo então faz aquele texto maravilhoso que aqui também vai servir para a nossa vida. Paulo sabendo que a sua morte estava decretada, Paulo sabendo, ele diz de forma muito clara, quanto a mim estou sendo oferecido por libação, eu já estou quase no momento de ser executado. Ele diz, o tempo da minha partida é chegado, vai chegar, a sentença de morte está saindo, eu vou ser executado, eu vou morrer pelo nome de Cristo. Mas a gente vê a serenidade e a tranquilidade de Paulo. Ele diz, olha, eu já combati o bom combate, eu completei a carreira, eu fiz aquilo que o Senhor me propôs, lá no caminho, quando eu estava indo perseguir os cristãos, que ele aparece e diz, olha, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? E Saulo, agora tu vai entender o que é sofrer pelo meu nome, tu vai entender o que é sofrer pelo evangelho. E Paulo sofreu o seu ministério todo e iria morrer executado por causa do evangelho. E ele diz que eu completei a carreira, eu fui fiel àquilo que o Senhor Jesus me chamou. Ele me chamou para sofrer, eu ia morrer pelo evangelho e estou cumprindo cabalmente. E aí tem aqui o grande X da questão. Diante disso, das lutas que eu tive, da carreira que foi me proposta, de sofrimento, ele diz aqui, eu guardei a fé. Eu guardei a fé, eu não mudei, eu não cheguei diante daqueles que estavam me julgando e mudei a minha pregação, eu não neguei a Cristo, eu não disse, não, Jesus não é mesmo não, perdão, eu errei, Jesus não é Deus não. Ele manteve a mesma pregação, a mesma doutrina. Jesus, aquele que vocês mataram, aquele que foi crucificado pelos pecados, é este aí que é o Salvador, é ele que é Deus. Ele manteve a mesma fé. E aí ele diz, o que é que dava a sua esperança? É isso aqui que Paulo diz, é o que nós devemos ter diante das nossas aflições. Olha onde é que estava a visão de Paulo. Ele podia estar dizendo, quanto a mim, gente, eu já estou sendo oferecido, eu vou morrer. Cadê vocês, irmãos? Orem por mim, irmãos.
Vem alguém aqui me salvar, eu vou negar aqui o evangelho, porque eu não estou suportando, não aguento mais não, gente. Orem por mim para que Deus me livre aqui, me tire disso, pelo amor de Deus, é muito sofrimento. Não. Olha a serenidade de um homem que está olhando para a glória como algo que é muito superior a qualquer coisa. Ele diz o quê? Eu estou sendo oferecido, eu combati, ou seja, já está dando aqui as palavras finais, eu fiz o que tinha que fazer, eu combati tudo aquilo, eu guardei a fé que me foi proposta. Ele diz, já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto amam o que? A sua vinda. Lembra lá de eclesiologia, nosso último encontro, nossa última live sobre eclesiologia, o descanso dos santos. Para onde é que Paulo estava olhando? Para o alto. A gente falou sobre o galardão, né, do julgamento dos justos, né, que não é para condenação, é isso aqui. Ele já estava olhando, olha, eu vou morrer aqui, mas já tem algo preparado para mim. Eu vou receber o meu galardão, a minha coroa, já está lá. Eu cumpri, eu combati, fiz o que era para ser feito, eu fui fiel. E eu irei receber, o Senhor, o reto juiz, vai me dar, segundo as minhas obras, Ele vai me dar, Ele vai fazer aquilo conforme Ele prometeu. E aqui está a lição para a gente hoje. Não somente a mim, Paulo está dizendo, mas a todos quanto amam a sua vinda. Meu amado, você ama a vinda do Senhor Jesus Cristo? Você está olhando para os altos céus e dizendo, Senhor, vem. Maranata, vem logo, Senhor Jesus. Eu amo a tua vinda, estou esperando a vinda do meu Senhor. E é isso aqui que dava paz a Paulo. É isso aqui que faz ele manter a fidelidade na sua pregação. É isso aqui que faz Paulo não ir atrás de mestres que vão ficar, fazendo coceira no ouvido. É isso aqui que fazia Paulo dizer, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. É isso aqui que faz Paulo dizer, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque eu suporto todas as coisas, porque é Deus que me fortalece. É essa esperança aqui que fez Paulo dizer, eu já combati o bom combate, eu já estou pronto, eu já fiz o que tinha que fazer, eu cumpri cabalmente aquilo que me foi proposto. Então é isso que dá paz. É isso que dá tranquilidade na alma, é isso que dá alegria. O galardão é dado para aqueles que amam a vinda do Senhor. E o amar aqui é aquele que tem aquele desejo, né? Aquele que está ansiando completamente por esse dia. Assim como um namorado, né, espera o momento de encontrar a sua namorada. Assim deve ser aqueles que amam a palavra de Deus, aqueles que não vão dar ouvidos à fábula. Essa é a nossa tarefa de casa. Durante esse tempo que estamos em casa, cuidado naquilo que nós estamos ouvindo e cuidado também naquilo que nós vamos transmitir aos demais. Cuidado. Peguem porções verdadeiras da palavra e transmitam, porque a palavra de Deus é o poder de Deus. Ela, não nós, é a palavra de Deus que pode transformar aquela pessoa que está triste, tirar então o peso da alma e trazer a alegria. É a palavra de Deus através do Espírito Santo. É aquele que está perdido e ser encontrado pela palavra de Deus. É aquele que está sofrendo se alegrar pela palavra de Deus. Então sejamos fiéis à palavra, vamos guardar a fé, e quando chegar o nosso dia, como diz aqui, a gente saber que existe a coroa da justiça preparada para nós, para aquele grande dia que estaremos com o nosso reto e santo juiz, e ansiar em amor a vinda do nosso Senhor e Salvador. A irmã Gisélia colocou aqui, a verdade nem sempre
é de maravilhas, mas sim temos que reconhecer que é o melhor caminho e seguir diante dos momentos difíceis, mas com a certeza de que Deus está conosco sempre. Exatamente. Existe algo muito fácil de se entender. Tem certos medicamentos que têm um gosto horrível, né? Tem as tão famosas injeções, né? Algumas dói, né? Uma tal de bezetacil, né? Penicilina. Dói, rapaz. Mas cura. Né? Não é isso? Então, meu irmão, a verdade às vezes vai doer. Mas ela vai curar. Ela vai fazer aquilo que ela precisa fazer na nossa vida. Diferente de alguns medicamentos, né? Que a gente toma, mas não é o certo. Mas a palavra de Deus não. Se nós recebermos a palavra, se a aplicação da palavra de Deus chegar ao nosso coração e recebermos ela, como convém àqueles que amam a vida do Senhor, ela vai sim surtir efeito em nossas vidas, ok? Então a nossa tarefa de casa de hoje é ouvirmos, dedicarmos o nosso tempo para ouvirmos a verdade, não querermos de forma alguma buscarmos para estar perto de nós mestres que venham só com fábulas, que venham dizer só coisas que sejam boas ao nosso ouvido, mas que sejam aqueles que são fiéis à sã doutrina. E ficar tranquilo, como Paulo, que estava sendo oferecido à morte, mas estava tranquilo, porque ele estava louco para ver o seu Senhor e o seu Salvador. Que esse seja o nosso desejo, a nossa tarefa de casa de hoje. Que Deus abençoe vocês, cada um, com essa palavra. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e pedir a Ele as suas bênçãos. Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, queremos Te louvar, queremos Te engrandecer, Senhor Deus, porque Tua palavra, mesmo parecendo ser tão simples, é tão grandiosa, Senhor Deus. Mesmo sendo poucos textos, poucos versículos, nos trazem tantas lições. Poderíamos passar bom tempo aqui meditando nesse texto, Senhor Deus, tirando mais coisas. Extraímos, porque a Tua palavra é inesgotável fonte de sabedoria, ela não se esgota, ela não acaba. Você pode tirar, é como tirar água do mar e transportar para outro lugar. O mar não vai secar, não vai diminuir, não adianta, é inesgotável. E assim, Senhor Deus, possamos ter essa alegria, esse deleite de poder tirar da Tua palavra o melhor, o máximo proveito dela para a nossa vida. Não nos permita, Senhor Deus, sermos seduzidos por pregações que massageiam o nosso ego. Não nos permita, Senhor Deus, que sejamos seduzidos por cafunés espirituais, por pregadores que vão nos acariciar com palavras que não são a Tua palavra, Senhor Deus. Não nos permita que nos cerquemos de homens que são contadores de fábulas, de lendas, de coisas que não estão na Tua palavra. E também, Senhor Deus, nos ajuda a mantermos a mesma fé de Paulo. Mantermos, Senhor Deus, a mesma postura de Paulo diante da morte, próximo à sua execução. Ele mantém a serenidade da convicção plena do que estava preparado para ele nos céus. Ele mantém, Senhor Deus, a serenidade daquilo que o esperava era muito maior do que qualquer coisa nesse mundo. Porque aquilo que movia Paulo a viver, a combater os combates da vida, era o amor à Tua vinda, Senhor Deus. Que esse seja o nosso mesmo amor. Que nada nesse mundo venha nos tirar esse amor, Senhor Deus. Que não venhamos amar o mundo e nem as coisas que há no mundo, mas somente a Ti. Obrigado, Senhor Deus. Abençoa cada um dos nossos irmãos aqui nesse momento, cada ouvinte, Pai. Obrigado pela Tua graça em nossas vidas. Nos abençoa, Senhor Deus, como o Senhor sabe nos abençoar naquilo que precisamos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, aleluia e amém. Meus amados, houve aqui uma mudança. Eu acho que foi o Instagram que atualizou. Então ontem, quando eu coloquei para salvar, antes salvava nos stories. Ontem salvou no IGTV. Então não sei se hoje vai ser assim, eu creio que vai. Parece que o Instagram atualizou. Então agora as nossas lives não estarão mais só 24 horas nos stories, mas parece que vai estar sempre agora no IGTV. Então
Então fica mais fácil de compartilhar. Não sai mais com 24 horas, você pode ver quantas vezes quiser. Mas também nós temos a nossa página no YouTube, que é ICS Siqueira, né? Igreja Cristã Evangélica no Siqueira, que também você pode compartilhar e rever as outras mensagens que foram feitas, tá ok? Que Deus abençoe vocês e, se Deus permitir, às 18 horas nós estaremos juntos novamente, com a graça dele, e vendo algum assunto, né? Se você tiver algum assunto para propor, você pode colocar lá no meu direct aqui do ICS Siqueira, e eu dou uma olhada e a gente pode ver algo desse tipo para tratarmos nesta noite, tá bom? Que Deus abençoe a todos, continue orando por mim, pela minha família, e eu continuo orando por vocês e pela família de vocês. E até daqui a pouco, se Deus assim permitir, um forte abraço no coração de cada um de vocês. Bom dia a todos.